Shalom, graça e paz, pastora Luzia Pereira aqui com você na nossa jornada de imersão, os 7 inimigos da promessa. Nós estamos muito felizes em você estar aqui já na quarta aula. Passou rápido, né, gente? Daqui a 2 semanas nós estaremos por aí, já nas aulas finais do curso. Continuo crendo que o Espírito Santo de Deus está falando com você, tratando em áreas específicas que Ele quer tratar na sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre mais um dos povos ali que fez e faz oposição às promessas de Deus. Então vamos lá para mais uma jornada rumo ao seu destino profético. Hoje nós estaremos falando a respeito dos amorreus. Já ouviu falar essa palavra? O termo amorreu quer dizer aquele que é amargo, rebelde e murmurador, tá? Os amorreus, eles eram conhecidos como aqueles que são causadores de rebelião. Logo, murmuração, porque é impossível é, não haver murmuração diante de uma rebelião. Eu acho que os genes da rebelião começa com a murmuração. Então, os amorreus são os causadores de rebelião e murmuração. Nós sabemos que na parte histórica ali, para a gente ter uma noção de quem eram os amorreus, a Bíblia diz, e você vai ver isso em Gênesis 10:6, que os filisteus, os amorreus, eles aparecem listados entre os filhos de Canaã, então todo mundo já sabe da origem, já falamos isso na primeira aula, e a terra da promessa era conhecida também como a terra dos amorreus, tá? Então você vai ver os reis amorreu ali em Hebron, uma grande confederação, para ajudar no resgate de Ló, porque eles eram altamente oportunistas, né? E naquele tempo Abraão estava ali na terra e era o homem, né, mais rico dali, e houve aquela confederação para ajudar ajudar a salvar, ou resgatar o sobrinho de Abraão, que era Ló, tá? Existe uma parte em Gênesis 15 também, onde Deus, conversando ali com Abraão, fala: Abraão, o cálice dos amorreus ainda não está completo. E a Bíblia diz que eles voltariam novamente, eles iam ficar um tempo longe, mas eles voltariam para a terra de Canaã. Então, para todo ser humano, gente, o primeiro ponto aqui, existe um cálice, né? Para você saber, eles estavam ali desde o tempo de Abraão, e foram quase 400 anos que o Senhor deu para que ele se arrependesse, e não houve esse arrependimento. Então, o cálice foi enchendo, que é o cálice da ira de Deus, e quando o cálice da ira de Deus enche, aí vem o juízo, seja para povos, nações e pessoas, tá bom? Então, assim, continuamos com a mesma história. Eu coloquei aí mais ou menos um mapa bem antigo para vocês terem uma ideia de como era a terra nesse tempo, né? E você vai ver Israel desobedecendo ao Senhor, não matou, não exterminou os amorreus, o que resultou em uma grande apostasia dentro de Israel. E eles foram um dos causadores disso. A Bíblia diz que eles se casaram com as mulheres e esse casamento trouxe iniquidade e idolatria, que isso perdurou até o reinado de Salomão, tá? E você vai ver mesmo depois do exílio lá na Babilônia, ainda Neemias e Esdras tendo problema com esses homens. As mulheres eram muito bonitas, eles também eram um povo muito bonito, e isso gerou uma mistura que Deus tinha proibido, tá? Os amorreus também, gente, eles eram conhecidos como os habitantes das montanhas, e eles ocupavam lugares estratégicos, como todos os 7, né? Cada um queria prender Israel em um lugar. E esse aí
os amorreus também era conhecido como aquele que não dá acesso à montanha, tá? Então, assim, existe uma, uma transliteração, tá? Muito perto, assim, que os pesquisadores falam que o nome amorreu é um nome ligado a um ao principal deus babilônico, que é o Amarru, né? Está amarrado o nome de Jesus, né? Então, o Amarru, gente, significa amargo, rebelde, idólatra, orgulhoso. Você vai ver que o povo da Babilônia, eles sempre tiveram esse orgulho, né, de ser a grande nação. E o Senhor fala sobre isso usando os profetas, falando que vai derrubar o orgulho. Ali nas visões que foram dadas, o Senhor é muito claro e bota muito para fora assim, essa questão do orgulho dos habitantes da Babilônia e dos seus reis também. Tá? Então, Amarru é amargo, rebelde, idólatra, orgulhoso, altivo de coração, murmuradores contra Deus. Uma das coisas que nós podemos ver dentro do contexto dessa potestade é que ela trabalha diretamente com as emoções, tá? Então, esse principado, ele vai trabalhar causando amargura e principalmente murmuração. As murmurações são resultado de uma amargura que não foi tratada dentro da pessoa, tá? Os amorreus, eles tinham o domínio das águas. Então, assim, segundo Joséfo, eu estava lendo, Joséfo fala que eles dominavam todos os lugares onde tinha águas. O Rio Jordão, o Arnon, o Jaboque, todo aquele vale ali era tomado pelos amorreus, tá? Então, o domínio deles era desde o sul até o norte, né? Tudo, e você sabe que água fala de vida. Então, esse povo, além dele dominar os lugares onde tinha água, eles cobravam pedágio, né, para quem passasse ali. Então, ele vivia espalhado em toda a terra de Canaã. Você vai ver Moisés pedindo passagem também, e eles não deram passagem. Então, assim, entre os vales e os montes da terra da promessa, ali Hebron, Siquém, Gileade, tudo terra boa, terra de Bazã, né? E nas imediações do Monte Hermon, eles tomavam todo esse contexto de terra, eles tinham tirado de Israel, tá? Eles eram também conhecidos como o povo do fogo. Eles eram pessoas bastante cruel, violento, como todas as 7 nações. Se você estiver anotando as características, vocês vão ver que violência e crueldade fazia parte de todos eles, tá? Só que eles eram muito temidos, porque eles sabiam manusear o fogo, então eles criavam instrumentos e aí se tornavam uma nação mais poderosa, tá? Então, eles eram conhecidos como povo do fogo e eram alugados para as guerras, as pessoas alugavam eles para as guerras, tá? E uma das características das pessoas que estão sob o domínio desse principado é que elas são provocadoras de guerra. Sabe aquelas pessoas que não podem ver uma guerrinha que quer estar no meio? Ou não são bombeiros, são incendiários? Pois é, cuidado com o amorreu. Tá? Os amorreus também, eles eram um povo que tinha uma resistência muito grande. Foram um povo que ofereceu uma resistência o tempo todo para Israel. Sabe aquela coisa assim que você quer avançar na promessa, indo em direção às coisas que Deus tem para você, e eles criam resistência para que vocês não cheguem lá, para que a gente não chegue aonde é de direito nosso, além deles estarem invadindo os territórios, né? Você vai ver Israel pedindo, sendo educado, Moisés pedindo licença para passar, e eles não dão e ainda ataca por trás, tá? Então, assim, essa potestade, ela age com rebelião e
feitiçaria, tá? Segundo 1 Samuel 15:23 diz o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Ali o profeta Samuel falando para Saul, né? Então, assim, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Interessante, gente, é que as pessoas não tomam isso na letra, vamos dizer assim, como a Bíblia está falando, que todo rebelde é um feiticeiro. Então, assim, é tão fácil as pessoas se rebelar, às vezes uma coisa simples dentro da igreja, vamos fazer mudar aqui alguma coisa, ou acrescentar, ou tirar, e as pessoas se rebelam assim de uma forma muito fácil. E quando Deus vê um rebelde, ele está vendo um feiticeiro. Então, muito cuidado com as suas rebeldias diárias, para que a feitiçaria não entre no teu coração e te corrompa. Você vai ver essa rebelião, vamos dizer assim, essa influência de rebelião muito forte na vida de Corá. Eu fico olhando os acontecimentos aí narrados entre ele, Dotá e Abraão, e você vai ver que eles tiveram várias oportunidades, Deus foi longânimo para com eles, mas o espírito de rebelião tomou conta do coração e aí implantou, e o final foi trágico para eles, tá? Então, assim, quando nós ultrapassamos o limite do questionamento, muitas vezes nós estamos entrando na área de feitiçaria e de rebelião. E a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado com esses limites, né? Você vai ver eles ultrapassando esse limite espiritualmente falando, porque a Bíblia diz que toda murmuração ela é primeiro contra Deus. Você está pensando que você está murmurando contra pessoas, mas você está murmurando contra Deus. Então, assim, muito cuidado para você não ultrapassar os limites da murmuração, porque aí espiritualmente a terra se abre e você é tragado. Eu já vi muita gente boa que por causa da rebelião que foi gerado através das murmuração, hoje estão tragados pela terra. São pessoas que são consumidas viva, né? Uma morte horrorosa. Porque Deus, gente, olha, eu assim, estudando a palavra, uma das coisas que eu tenho notado é que Deus não tolera rebelde nem murmurador. As sentenças são muito rápidas para esse tipo de pessoas. E é muito fácil a gente murmurar, tá? Então, assim, qual é a função principal do amorreu? Prender o acesso às águas. E você sabe que a água fala de vida, e nós vamos falar sobre isso, sobre o que é que a água representa espiritualmente, porque esse principado ele tomava conta, né? Ele prendia o acesso às águas, às montanhas, e queria prender as pessoas no vale. Por quê? Preste atenção, eles dominavam as águas, eles dominavam as montanhas, eles dominavam e faziam emboscada nos vales. Por quê? Qual é o sentido espiritual disso? Tá? Nós sabemos que vales e rios, gente, fala de vida, de sobrevivência física e espiritual, né? Porque nós somos espírito, alma e corpo, tá? E vale e água são referências à palavra de Deus. Sempre que você sonhar com água, né? Você está sonhando, espiritualmente representa palavras, entendeu? Então, assim, os vales e os rios também são muito importantes. Nos dias atuais, a gente está sempre dizendo, estou no vale, estou no vale. Tem gente que nunca sai do vale, está preso lá pelo amorreu. O amorreu, eles faziam emboscada, tanto no começo quanto no fim do vale. Ele deixava as pessoas ali presas, e muitas pessoas não conseguiam ultrapassar as montanhas, né? Que o vale ele fica entre as montanhas, e aí o que é que acontecia? Muitas morriam ali, né? Eram saqueadas ali, mortas ali dentro. Tá? Mas Deus não te chamou para o vale. E se você tiver que passar pelo vale, Salmo 23 diz que ainda que você passe pelo vale
você não vai temer mal algum, porque o Senhor vai estar ali com você. O rio é outra coisa muito espiritual. A Bíblia diz que onde o rio passa, traz vida. Eu fiz até eu acho que está no e-book aí, tá? Tive uma experiência muito grande quando eu conheci duas fontes, assim, vamos dizer assim, duas águas muito poderosas, que uma foi o Rio São Francisco, né? O Rio do Chico, o Velho Chico, como é chamado. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, o tanto de vida no meio da seca que aquele rio trazia, tá? O rio é lugar de provisão, é lugar de abundância. Onde tem rio é muito difícil haver fome, tá? Se vocês lembrarem daquele versículo que fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai lá e você vai ter o que comer, né? No sentido prático, assim, do versículo. Por quê? Porque tinha um Nilo ali no Egito, e aí o pessoal, as pessoas, é uma coisa tão linda, é um princípio tão lindo isso das águas, que as pessoas semeavam, jogavam as sementes do trigo lá em cima, e o rio descia, e onde ia passando o rio, os fazendeiros jogavam as sementes, e ali, quando as águas baixavam, ia germinar para todo mundo, né? Assim é a palavra de Deus. Ninguém vai sentir fome onde o rio de Deus estiver passando, tá? Não é por acaso que do trono de Deus flui o rio da água da vida, aleluia, e a Bíblia diz que traz cura para todos, né? E a gente vai beber muito dessas águas. Os montes, gente, os montes são conhecidos como lugar de revelação da presença de Deus. Você vai ver no Monte Horebe, que é conhecido como o Monte de Deus, Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, ali Moisés subiu e proclamou as bênçãos, e também a maldição, né? Mas a gente fala mais das bênçãos, né? Monte o que é conhecido como Monte da Bênção, Monte Moriá, que é o lugar da provação, mas também o lugar em que a fé de Abraão foi concretizada. Ali começou, vamos dizer assim, dito mesmo assim, o encontro de Abraão profundo com Deus. Nem Abraão, nem Isaac desceu daquele monte do mesmo jeito, depois de ser provado, entendeu? Então, assim, o monte é lugar de encontro do homem com Deus. A palavra do Senhor diz também que o monte, ele fala de firmeza. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o amorreu quer prender o seu acesso ao rio, ele quer prender o seu acesso às águas, que significa a palavra de Deus, que vai trazer vida para você, e ele quer te prender que você suba ao monte de Deus. Quem teve a oportunidade de subir no monte para orar, sabe do que eu estou falando. É diferente aquela visão, tá? Nós temos um monte aqui, que nós fomos aqui em Londres, aqui tem monte, tá? Subimos aquele monte e foi uma coisa linda, porque já no final eu fui ver e tinha uma placa, e naquela placa estava falando que ali daquele monte a Inglaterra derrubou, né, os aviões da Alemanha que tentava atacar Londres. E todos os montes ali era um lugar estratégico onde eles botavam o poder bélico, né, na parte aérea, e derrubava os aviões que tentavam chegar à cidade. Então, quando você sobe para um monte para orar, não é que o monte tem, né? É que ali nós estamos subindo, e é um lugar, vamos dizer assim, que tipicamente está tipificando o lugar de encontro com Deus. E nós sabemos aí quem foi realmente o monte, depois vocês podem comentar lá no grupo, experiências tremendas que nós tivemos. Eu já vi muita coisa subindo ao monte para orar. Então, o monte também fala de lugar de encontro com Deus, tá? E aí, o que é que acontece? Dentro desse contexto dos amorrios, amarrando a subida, amarrando a saída, amarrando o acesso, tá? E ele é tido como uma serpente cósmica.
Vocês vão olhar, vocês vão ver muita coisa que você vê no dia a dia e você não sabe que são simbologia do amorreu, tá? Então, assim, esse símbolo que eles usam, que eles chamam símbolo do conhecimento e da regeneração da vida, e também nas religiões esotéricas, é chamado Amarru, ele representa a água. E a água representa espiritualmente as nossas emoções, entendeu? É por isso que tudo que é ligado ao esoterismo, na maioria do cerimonial, tem água, né? Porque é uma alusão à serpente cósmica, tá? Isso é tão forte, gente, em todos os lugares. Eu gosto sempre de botar a foto antiga, a foto científica e a foto atual. Esse aí é uma, é uma estátua em alusão a esse Deus que está ligado às águas. Tá? Se você olhar na coroa dessa estátua, está mais ou menos a mesma coroa ligada à estátua da Liberdade. E você vai ver que a estátua da Liberdade é vamos dizer, uma alusão a Leviatã, tá? Ali nas águas, e Amarru, que é o filhotinho de Leviatã, também está ali, tá? Todas elas são feitas de acordo com... Tem que ter cobra, essas coisas assim, porque Leviatã é um monstro que habita nas águas e muitas vezes ele aparece como uma serpente também, tá? Aí tem uma outra coisa que eu estou preparando um material para falar, que é sobre a Kundalina, né? Que é essa parte da coluna que muita gente acha que não tem nada a ver, fazer a acupuntura, né? Esses trabalhos, essas coisas, muita gente que acha que não, mas tem sim, tá? Eles estão acessando portais espirituais ali dentro do corpo, tá? Então, assim, não é uma melhora, é um paliativo, tá, gente? Por favor, não me prenda, entendeu? Mas são acessos que eles vão tocando e vai abrindo portais espirituais, onde, claro, coisas que não vêm de Deus são acessadas. Se você olhar aí, todos esses pontos são reais, tá bom, gente? Então, muito cuidado onde vocês entram para fazer massagem, quem toca em você, se você vai ver no final ali da Kundalina tem a flor de líli, que é o lótus, que fala sobre sexualidade, e ali eles podem tanto acessar para ativar quanto para parar, entendeu? Então, assim, até os movimentos, gente, eu fiquei assim impressionada. Você vai estudando, você vai vendo, até os movimentos que é feito nas mãos, em forma de massagem, tem a ver com essa questão da cobra. Então, assim, aí vai abrir os chakras, né, aquelas coisas todas. Aí eu peguei uma aula deles ensinando como essa parte vermelha aí é o movimento das mãos, né, das pessoas. E ali eles vão falando chakras, aquelas músicas todas são portais de acesso que acessa espiritualmente. Então, muito cuidado. Eu mesmo, quando vou fazer massagem, eu prefiro as meninas evangélicas, né? Eu lembro que um dia eu estava até na igreja, me sentindo muito mal. Uma menina massagista veio e começou a dar massagem em mim, e ali foi ativando a minha circulação, as minhas coisas. E eu lembro que ela dava massagem orando, né? Assim como tem outras pessoas que dão massagem invocando outros deuses. Aí você escolhe quem é que vai botar a mão na sua cabeça, quem é que vai tocar nos seus pontos, porque hoje vale a pena nada a ver, né? Nada a ver, pastora. Talvez você esteja assistindo a essa aula e diga também nada a ver, eu não vou ser contra você, tá? Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi. Se não servir para você, né? Pelo menos eu tenho a minha consciência limpa que eu falei a coisa certa, tá bom? Então, assim, todos esses aí são portais onde são acessados, tá? Aí eles falando, ensinando qual é o movimento que tem que ser feito para ativar
o umbigo, que é um portal, tá, gente? Por exemplo, as sacerdotisas de Baal, quando elas tinham a primeira menstruação, aí o que era feito era colocado um pince no umbigo, porque ali estava dando abertura na área da sexualidade. Aí os crentes dizem assim, nada a ver, né? Então, para identificar as prostitutas do templo, era colocado um pince, entendeu, meu amor? Dentro de todas as áreas onde são colocadas pinças, são áreas de portais espirituais, né? Aí tem todos os nomes, tem os simbologia, ou tem a simbologia, tem como tocar. Nessa aula aí eles estavam ensinando, desculpe assim, tá meio desconfigurado, porque eu tive que copiar, porque são coisas muito ocultas, gente. Aí eu tive que copiar para mostrar para vocês, né? Aí eles ensinando onde tocar, como fazer no umbigo para ativar esse campo, onde as pessoas têm aquela sensação falsa, né, de que está aliviada e volta para casa e não consegue dormir, aí depois volta e faz a mesma coisa e cria esse ciclo que não leva para lugar nenhum, não é libertação, tá? E vocês que são pastoras, tenham muito cuidado com quem está ministrando, principalmente libertação, porque muitas pessoas vêm do mundo e traz essas coisas para dentro da igreja. Hoje, agora, principalmente com essa questão de constelação familiar, já tem muitos pastores aderindo isso dentro das igrejas, tá? Esse daí é uma das formas do amarru, né? E ele é um ser que tem dificuldade de se mover, né, ao redor da Terra. Eles falam isso na lenda e tudo, né? Porque ele tem um peso muito enorme. Por isso que ele viaja pelos rios, tá? Então, assim, uma das coisas que tem que ser feita no processo de libertação, principalmente das emoções, é conscientizar, tá? Tem que trazer para a Terra mesmo, para que essa influência maligna caia por terra. Você vai ver ali naquele filme Percy Jackson, né? E o Monstro do Mar é ele lá, gente, entendeu? Passeando, entendeu? Lá no meio, e é tudo tão. Quando você tem o conhecimento, é tudo tão real que fica até, às vezes, chato, porque você vai assistir um filme pensando que é uma coisa, você chega lá, quando eu cheguei lá, eu vi a rua, eu digo, oh, meu Deus do céu, entendeu? Eu fui com Riane e disse assim, eu não gosto de falar nada que eu não tenha estudado ou visto, né? Então, eu fui ver o Barbie, né? E ali eu vi tanta coisa que eu falei com a Riane, foi a Riane. E eu falando com a Riane, oh, meu Deus do céu, olha isso, olha aquilo. Então, às vezes, você fica chata, porque quando sua visão abre, você fica até chata. Então, eu vou caladinha, olho, porque aí eu vou ter base para falar, tá? E nesse filme Barbie tem muita coisa lá, tá bom? Então, assim, toda essa alusão a esse Deus, a esse principado, está aí, né? Leviatã no meio, que é o pai dele. Aí você vai ver ela lá no norte como a Ara, como a Iara, gente, né? Lá no Nordeste ela é Iemanjá, tá? Nos gregos, aí você vai ver aquele que tem o trovão na mão, Zeus, né? Tudo a mesma coisa, a mesma alusão, tá? Como é que ele trabalha? Esse Zamorreu trabalha principalmente amarrando, tá? Você vê que na forma do nome dele, quer dizer, aquele que é amargo, amarrado ou amuado, também são algumas definições. O que é que ele faz? Ciclo de sofrimento, tá? Ciclo, gente, são períodos de tempo. Então, o que é que ele fala? Já, por baixo deles também está Maria Mulambo, que causa ciclo de repetição. Sabe aquela pessoa que vive ali amarrado, não sai? E as pessoas, engraçado que na hora que tá orando, o lema devia ser tá livre, mas fica falando tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, entendeu? Vocês já pararam para pensar por que as pessoas falam tanto isso, tá amarrado, entendeu? Não é a forma certa de libertação.
Você não vai ver ninguém, Jesus libertando ninguém amarrando, é mandando sair, é trazendo liberdade. São coisas que entram dentro da nossa cultura que a gente passa a fazer sem saber nem por quê, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso, tá? Ele também, esse espírito também trabalha muito para tirar paz interior. Sabe, quando você tiver o tempo todo, principalmente quando a gente está para fazer congressos, grandes coisas, uma aula como essa, menina, ele vai tentar de todas as formas de roubar a sua paz, tá? E isso vai desde uma simples irritação a perturbações mentais, físicas, tá? Porque tem gente que tem fibromialgia, né? Que é uma doença ligada às emoções, desânimo, insônia, quem tem dor não consegue dormir, tá? Acorda pesado, tá? Esgotamento físico, espiritual, aí a pessoa fica aprisionada espiritualmente, dependência financeira, tudo isso aí são atuação desse bicho, tá? Os amorreus, eles trabalham também para impedir o acesso a Deus. Como é porque a gente sabe disso? Monte, vales e rios são lugares fundamentais para a provisão, tá? E nós precisamos tirar os amorreus desse lugar. Se você deixar o amorreu tomar conta dos montes, dos vales, do rio da sua vida, você vai viver em escassez, você vai morrer física e espiritualmente. Olha, gente, para mim esse demônio é um dos mais perigosos. Sabe por quê? Porque ele coloca a nossa sobrevivência em risco. E é um espírito que mata aos poucos. Você já viu? Depois eu quero que vocês vejam. Eu vou ver se eu mando no grupo para vocês verem o que é, como uma pessoa que está morrendo de sede, ela sofre. É uma morte lenta, dolorida, entendeu? Muito, muito, você vai sentindo aquela privação, sabe? É como se você estivesse se esvaindo até o ponto, você chega ao ponto de ficar meio zumbi. E é isso que ele faz. Água é palavra. E monte é lugar de acesso a Deus. Vale é lugar de descansar, desfrutar e de ser transformado. Como é que ele trabalha? Qual é a outra forma? Provocando murmuração contra Deus. Gente, muito cuidado para o amor não tomar conta da sua boca e você passar a viver uma vida só murmurando. Deuteronômio 1:20 diz que porque o Senhor nos odeia. Olha o que aconteceu com Israel. Olha o nível de murmuração que eles chegaram a dizer o seguinte: porque o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir. É muito forte esse versículo, eu fiquei lendo várias vezes quando eu estava fazendo essa palavra. Aqui Israel está dizendo: Deus nos odeia. E muitas vezes nós estamos assim. Números 1:20, gente, Números 12 é muito mais do que murmuração. É pior, por isso que, sabe, se olhar para Deus e dizer assim, Deus me odeia, é uma ofensa muito grande, tá? O significado espiritual do rio, gente, nós já sabemos. A Bíblia está clara ali, a Bíblia diz que tem um rio que brota do trono de Deus e traz vida por onde vai passando. E todas as pessoas que bebem dele são saradas, curadas, as suas necessidades são supridas espiritualmente e humanamente falando. E não é à toa quando Jesus levanta ali no grande dia de festa, ele diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Que nesse dia todas as águas se rompam, que as comportas do céu se abram sobre a sua vida, que as águas de Deus passem sobre as doenças, que as águas de Deus passem sobre as mágoas, que as águas de Deus passem sobre a ferida, tirando todo o micróbio, tirando toda a impureza, que as águas de Deus passem na água, na mente, que nós possamos ter acesso às águas. E Jesus está dizendo, é só vir e beber, tá? Você vai ver aí o rio da água da vida, no céu tem água, aleluia.
Aleluia e aleluia. E essa água, ela procede do trono de Deus e está no meio da praça. A palavra de Deus diz o seguinte, né? Que no meio da praça, no céu, de um e de outro lado do rio, está plantada ali a árvore da vida, que produz fruto, que dá seu fruto todo mês. E as folhas são para cura e a saúde das nações. Quando nós estamos fazendo o nosso memorial mensal, as folhas da árvore da vida são ativadas, os frutos. Por isso que você não deve ficar sem tomar sua ceia. Não se prive da graça de Deus. Não se prive de beber de Deus. Não se prive de ser alimentado. Não deixe o amorreu te matar de fome espiritual. Eles querem nos deixar sedento, tá? Porque a palavra de Deus é água para a nossa vida. Sem ela a gente morre. Sem ela a gente não consegue. O ser humano consegue passar vários dias sem comer, mas sem água não, tá? A mesma coisa, é impossível viver sem água, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai abrir as comportas do céu. De que forma? Que ele vai mandar chuva para que o povo plante e produza alimento em abundância. Se você não buscar das águas de Deus, você não vai ser uma terra onde os frutos vão nascer. E qual é a água? E porque nós precisamos de água, que é a palavra, para que os frutos do Espírito venham sobre a nossa vida, tá? O amorreu, gente, provoca morte espiritualmente falando. E aí, quando eu estava escrevendo o livro, Deus falou comigo que era para eu pesquisar, olhar a função da água no corpo. E aí eu comecei a ver como era o funcionamento da água. E ali você vai ver que a água ela regula a temperatura do corpo. Quando a igreja tem palavra, o corpo vai estar equilibrado. A igreja não pode ser só louvor, não pode ser só oração, tem que ser as coisas, oração, louvor e palavra, porque a água ela regula a temperatura do corpo. A água ela lubrifica junto. Tem muito crente aí, sabe, com artrose, todo engembrado, como diz minha mãe, né? Porque não tem água, tá? Quando não tem água, não vai lubrificar as juntas e o corpo fica ali, sabe, parado sem conseguir andar. Se você não está conseguindo andar espiritualmente, é porque está faltando palavra, está faltando água na sua vida. A palavra produz vida, a palavra lubrifica, faz você ficar andando sem essas dores todas no corpo. A água também, gente, ela reduz a queimação nos rins e nos fígados, órgãos vitais para a gente, tá? Porque o que ele vai filtrar, ele vai limpar as, a, as impurezas do corpo. Então, quando você não tem água, você fica cheio de impureza na sua vida. A água ela tem uma função principal, que é levar os nutrientes e os oxigênios para a célula. Que coisa linda, né? Então, assim, quando você está nutrido, quando a água está correndo bem na sua vida, você vai respirar bem o ruar de Deus e você vai poder levar para as células, ou seja, os grupos, o seu ministério, a sua família, onde você estiver, você vai levar nutrientes. Crente sem palavra é crente sem nutrientes espirituais. Há uma outra coisa da água, gente, que ajuda a dissolver os minerais, tá? Para todo o corpo. Onde tiver palavra, minha filha, vai ser acessível alimento para todo mundo, tá? Ela ajuda também a prevenir constipação. Sabe o que é constipação? É quando você fica sem fazer número 2, quando você não consegue ir no banheiro. E nós temos uma nutricionista aí e eu sei que ela vai acrescentar algumas coisas mais sobre isso para você, entendeu? É muito ruim você ficar sem ir para o banheiro, você ter dificuldade, você ter ressecamento e tudo isso por falta de água. E, acima de tudo, a água protege os órgãos e o tecido, que é a nossa pele.
entendeu? Os órgãos principais estão ali, o coração, tudo ali cheio de água, e isso protege. Quando nós tivermos água na nossa vida, nós vamos estar protegidos, os órgãos vitais e principais, como coração e cérebros, são praticamente água, entendeu? Então, a água hidrata os tecidos da boca. Sabia, gente? Que sem água fica com mau hálito. É por isso que o crente fica murmurando. Murmuração é mau hálito espiritual, tá? Só sai coisa podre, fedida da sua boca, porque você não tem palavra, você não tem água que lava. A água também, gente, ela hidrata ali os tecidos dos olhos, do nariz, nariz seco, entendeu? Que não sente mais a presença de Deus. E olhos que não tem mais lágrima para cheirar, ou para chorar, né? Então, assim, nós precisamos ser hidratados, não deixa o amorreu te desidratar, sugar da sua vida, tá? A vitalidade, porque a água é vida, tá? E a água regula aí toda a temperatura do corpo. Outra coisa muito séria, eu falei um pouco na live sobre isso, é que o amorreu provoca sonolência espiritual. Presta atenção a isso. Na mitologia, eu vou ler, tá? Na mitologia grega, o sono é personificado pelo deus Hipno, tá? Dessa palavra surge hipnose e hipnotismo. Olha só, gente. Essas palavras elas estão relacionadas com o estado de dormência, onde a pessoa passa de um estado de consciência para inconsciência, tá? E aí esse tal desse deus né? Hipnos, tem um irmão gêmeo que chama Thanatos. Ela sabe esse nome, todos os meninos sabem tudo, né? Thanatos, tá? E sabe o que esse nome representa? Morte, tá? O interessante, gente, é que o sono e a morte, até na mitologia, estão relacionados, tá? Então, quando você sente sono para as práticas espirituais, você está morrendo espiritualmente. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastora, olha, nossa, eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono e eu começo a dormir. Pastora, eu chego no culto, eu tenho que ir, se eu pudesse ter, tem igreja agora que já está até oferecendo um cafezinho por causa desse sono. Você acha isso normal? Você não sente esse sono na hora que você fica 4, 5 horas no Netflix assistindo série? Por que será? Que hora nenhuma você sente sono, mas quando você vai para a igreja, você sente um sono incontrolável, tá? E aí o que é que acontece? O amorreu acessa parte do seu cérebro para provocar sonolência em você. Você não ouve a palavra, você não absorve o culto, e aí você fica morrendo espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus diz, Efésios 5,14, desperta tu que dorme, ó, levanta-te dentre os mortos, levanta-te dentro da influência do amorreu, levanta dentro da influência de Tanato, levanta daí, porque Cristo vai te esclarecer. Se você tem esses sintomas, em nome de Jesus, bote a mão na sua cabeça agora e diga: eu repreendo em nome de Jesus todo acesso que o amorreu tem na minha vida. Coloque a mão aqui atrás da cabeça, aqui na parte que eu te mostrei da Kundalina, e você vai falar assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo o portal que foi aberto na minha vida, né, através de mãos ou de atos, entendeu? Que eu dei para que essa legalidade do amorreu atingisse a minha Kundalini, em nome de Jesus, seja repreendido. Tá? Outra coisa que ele causa é aquela inquietação. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja, levanta e vai para lá, e vai para cá, e não consegue. Eles ficam num estado assim. Vocês que são pastores, prestem atenção. Pega essa pessoa e começa a ministrar, entendeu? Porque, gente, os intercessores têm que ver isso. Você está vendo uma pessoa muito agitada ou dormindo demais,
Na hora de sair, você vai falar, eu queria fazer uma oração por você, posso fazer uma oração por você? Pega o óleo, meu irmão, mete aí atrás do percurso, entendeu? Na parte aqui frontal da cabeça, entendeu? Nos pontos, e se deixar no coração, né? Claro que se for homem, não faz isso, entendeu? E repreende, tá? Esse ataque, esse cativeiro espiritual do Deus amargo, tá? Como é que ela atua nos dias atual? Profanação espiritual, abandono da palavra, murmuração, amargura, rebeldia, inconstância espiritual, sofismas mental, fortalezas mentais, nanismo espiritual, aquelas pessoas que não crescem porque ela não aprende, não é alimentada, não tem como crescer. Resistência à oração. Essas pessoas que estão sob a influência do amor não conseguem ler a Bíblia, não consegue orar e não consegue absorver o que é pregado nos cultos, tá? Então, assim, isso vai criar uma opressão espiritual e elas ainda ficam altivas, viu? Orgulho e são presunçosas, mas totalmente vazias. Quando eu queria falar para vocês assistir o filme O Peregrino, eu vou postar ele aí dentro do grupo para que vocês assistam, o Peregrino. Gente, em um determinado momento ele é exortado a não parar para descansar, porque ele está dentro do vale da sonolência. E ele tem que lutar contra o sono. E muitas pessoas estão presas ali naquele vale porque pararam para dormir, entendeu? E isso nos ensina que em determinado tempo da nossa caminhada nós temos que levantar. Não é hora para descansar. E nós estamos vivendo um tempo no mundo que não é hora de descanso. Hoje mesmo eu estava falando com Deus, eu tive um embate espiritual muito grande hoje. Eu estava falando com Deus, meu Deus, como eu estou cansada, eu não vou fazer essa aula hoje, eu vou deixar para amanhã, eu vou botar lá no grupo, mas alguma coisa gritou dentro de mim e disse, levanta e cumpre o teu propósito, entendeu? Tem hora que você vai chegar tão cansado que você vai ter que vencer o amorreu, e você vai ter que dizer assim, eu vou para o culto. E um conselho, vá direto, se você pode, vá direto, nem vá para casa, porque muitas vezes a cama nos convida, muitas vezes um bom banho vai te convidar a você ficar dentro de casa, entendeu? Então, assim, a arma que o peregrino usou para não adormecer no vale da sonolência foi começar a falar das grandezas de Deus. Ou seja, ele estava atravessando aquele vale, é muito lindo, entendeu? E aí eles começam a ter sono, começam a ficar cansados, e muitas pessoas ficaram paradas ali naquele vale, entendeu? Mas eles, para se manter acordado, eles decidiram falar das grandezas de Deus. E olha o que Jesus diz para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouve e guarda. Essa é a palavra de Deus, é isso que vai te manter vivo, tá? E o reavivamento espiritual na Bíblia, gente, tem uma definição linda, que é o que Deus fala, que o Espírito do Senhor fala para a igreja de Sardes. Ele diz assim, eu sei as tuas obras, que tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ó, vigia, tá? Para você confirmar os restantes, para você salvar a sua família, para você ser um bom pastor, entendeu? Você tem que atravessar o vale do amorreu, entendeu? E chegar do outro lado. Como é que você vai atravessar isso? Lembrando das grandezas de Deus, tá? E eu li um artigo que foi muito forte para mim, Pastores Coveiro. Eu disse, como é isso? Gente, o que é isso? Entendeu? Como é pastor ou coveiro, tá? O pastor coveiro, sabe o que é? É aquele que fica lutando para manter seus membros vivos. Irmão,
pregue a palavra, mas a luta não é sua. É por isso que muitas igrejas hoje é só movimento, movimento, porque temos que manter o povo vivo. Aí sai da palavra e o povo fica morto, entendeu? Porque aqueles movimentos, só movimento, e cansa ficar no movimento, porque o culto tem horário de você se mover e tem horário de você parar para ouvir a palavra. E o Senhor diz assim, ó, deixe os mortos sepultar os seus mortos. É muito forte. Sabe o que isso está dizendo? É que vai chegar o tempo em que você não vai poder fazer nada por essas pessoas. E tomara que essa pessoa não seja você, entendeu? Que está convivendo com mortos e que vai ser enterrado por mortos. Quando é que isso acontece? Quando é que esse estado de mortos se estabelece? É quando você perde o fervor espiritual. Tá? É quando você fica sem água, os batimentos cardíacos vai diminuindo. O seu coração já não bate mais por Cristo, tá? É quando você vai perdendo o poder espiritual. E a Bíblia diz que aquela igreja parecia piedosa, mas na realidade estava tudo morto, tá? E Jesus traz um alerta muito forte: levanta dentre os mortos, tá? Então, cada vez que você adormece, você fica inconsciente, você fica morno, você fica ali naquele estado em que você não está morto nem está vivo, nem está vivo. Gente, reavivamento implica em acordar para Jesus e permitir que Ele fortaleça e reavive o que restou da nossa vida espiritual. Ele diz que Ele não vai apagar o pavio que fumega, tá? Então, deixa o Espírito Santo soprar na sua vida, entendeu? E isso me fez escrever isso e fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu coração em relação às coisas de Cristo? Você tem se sentido sonolento espiritualmente? Tem alguns que já estão hibernando, outros já estão anestesiados em relação à vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. É hora de despertar desse sono, para que você não morra, tá? Então, assim, essa porcentagem de água que o organismo humano precisa é muito forte. Nós já estamos aqui nos finais e você vai ver os olhos, gente. Olha como é, o nosso corpo é água pura. 95% dos olhos é água. 75% do coração é água. Os músculos, 75%. Entendeu? Os pulmões, 80%. Os rins, 83%. O cérebro, 75% é água. E você acha que você pode viver sem a palavra de Deus? Eu quero que você olhe para essa foto e você faça uma comparação de como é que você está espiritualmente. Aí o seu corpo espiritual, como é que está o seu cérebro da palavra? Como é que estão os seus olhos da palavra? Quanto por cento tem da palavra no seu coração? Quanto por cento tem nos seus músculos que vai te motivar para você trabalhar? Quanto por cento tem nos seus pulmões que vai te dar força para você respirar? E a palavra é: já bebeu água hoje? Já bebeu uma dose da palavra de Deus? Ou você está morrendo todo dia? Ou você já morreu? Que vai melhorar o funcionamento, a palavra vai melhorar o seu cérebro, vai ajudar você a perder peso, os pesos da vida, depressão, insônia, perde tudo isso. Vai hidratar, você vai ficar uma maciez, vai ser uma bênção, todo mundo vai dizer: menino, é tão bom estar junto de você. Vai te fortalecer contra os ataques do diabo, vai limpar os seus organismos, vai melhorar seu intestino, tudo isso a palavra de Deus vai fazer espiritualmente. Existe aí 10 sinais que você está bebendo pouca água. Muita dor de cabeça, cansaço, mau humor, boca seca, não dá glória, não dá aleluia, não fala nada, entendeu? Todo inchado, cheio de si, pouca água. Gente com inchaço é gente que está faltando água, faltando palavra. Pele seca, ninguém consegue pegar, porque tudo já dói, entendeu? Aquela pele descascando.
Dor nas articulações, não posso, estou doente, estou isso, não consigo. Fome, entendeu? Desenfreado, glutonaria, entendeu? Prisão de ventre, são pessoas que você chega perto e ela só sabe soltar gases horrorosos, fedidos, entendeu? E o metabolismo fica lento, tá? Eu digo que está no vale do zumbi, entendeu? E aí nós vamos finalizar com os benefícios de beber água. O que é que acontece? Diminui os inchaços, mantém a pele hidratada, acelera o metabolismo, entendeu? Facilita a digestão, vem coisa ruim, a água tira tudo, combate as doenças e dá sensação de saciedade. Então, gente, a água simboliza vida, tá? E quando aqui está falando que a água simboliza a vida espiritualmente, entendeu? É através dela que o homem morre para o mundo e passa a viver para Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo para o samaritano, para a samaritana. Foi isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, entendeu? Foi isso que o Senhor estava falando para a samaritana e para Nicodemos. Você precisa beber dessa água. Você precisa deixar que a água lave. Você tem que lavar. Quando o Senhor está falando com com a samaritana, ele diz: vai de dentro, eu começo de dentro, eu começo lavando de dentro. Que o Senhor restaure as suas emoções. Que o Senhor te cure internamente, que você possa sentir desejo de beber da água de Deus. E tem mais ainda, tem um. é, a, Coloque aí esses outros slides aí. Eu vou falar para vocês, sabe? É tão profunda, é tanta coisa, gente. Às vezes eu fico até com dó de Riane, mas são tantas coisas que a gente precisa falar. Uma das coisas mais lindas foi que Deus me mostrou, foi sobre a, a molécula da água que é formada de H2O, né? Todo mundo sabe isso, entendeu? E forma um V, né? E é a nossa vitória. Então, quando você beber água, você vai ter vitória. E na gota da água está representado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os amorreus teve o fim que todos os opositores das promessas de Deus têm. Eles foram abatidos e exterminados da história, entendeu? E os seus territórios foram dados de herança para a tribo de Ruben e de Gad, e metade das tribos de Manassés. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, tá? E ali você vai ver que deles descendiam os Anaques, né, que eram os gigantes, entendeu? E você vai ver Josué falando sobre eles ainda, e tudo ali no Vale do Gigante, assim como o rei Og de Bazã, que não deixou passar. Então, eu quero terminar essa aula aqui falando para vocês que Deus te chamou e te capacitou para você matar gigante. Você foi capacitado para destruir esse amorreu, para botar ele para correr. Sabe por quê, gente? Porque a água é poder de Deus. A água fala de poder. Eu lembro que quando eu cheguei na, lá nas cachoeiras ali do Brasil, de Iguaçu, foi uma coisa tão linda que eu vi duas coisas ali, o poder, sabe, a voz de Deus, por isso que a Bíblia diz que a voz do Senhor é voz como de muitas águas, entendeu? E aí está como é que a terra é espiritualmente, nós temos a Bíblia fala das águas de cima. Gente, se a gente fosse falar isso aqui, ia ficar meses aqui, das águas de cima, do firmamento. Você já viu que chove, né? As águas sobem, as águas descem, entendeu? A fala nós temos os oceanos, né? E temos também as águas abismais, gente. É muita coisa, entendeu? Pegue essa questão e vai estudar, que você vai ver o significado profundo, entendeu? E interessante, engraçado não, interessante que olha a sentença que Deus dá para os amorreus. Olha que diz assim, ó, contudo, destruir os amorreus
diante dele, cuja altura era semelhante à dos cedros, e ele era forte como os cavalos, todavia destruiu seu fruto de cima e as suas raízes de baixo. Olha que diz aqui, como carvalho, quer dizer que eles eram considerados uma das nações mais poderosas ali dentro, tá? Mas Deus destruiu a grande força dos amorreus. Aí o fruto deles eram os filhos, que também foram exterminados. E as suas raízes são os velhos padrões que eles tentavam manter. Então, Deus te capacitou para você arrancar as raízes de iniquidade dentro da sua família, tá? Eles eram descendentes dos Néfilis, dos Néfilis, eram gigantes, entendeu? E devia ser destruído pela espada de Israel. Tá? Então, Deus está dizendo, eu te capacitei para você destruir e arrancar as raízes. Tá? Deus estava fazendo algo novo, e ele não ia fazer algo novo em cima de nada velho. O velho, as raízes malignas tinham que ser destruídas para o que Deus estava fazendo. Você vai ver aí alguns descendentes dele, que é Nabucodonosor, Nirod, tudo ligado a esse povo e a Babilônia, tá? E você vai ver aí essa altivez sendo representada ali nas visões que Daniel teve e no modo do povo agir dentro da Babilônia, tá? Então Deus está dizendo, eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou derrubar toda essa altivez, porque alto aqui sou eu, aleluia, grande aqui sou eu, quem está acima sou eu, tá? E ninguém vai prender o meu povo de andar nas águas e de comer e de habitar no lugar onde tem vida, tá? Você vai ver aí essa foto que representa as águas do trono fluindo e vindo, que essa água te alcance, tá? Quando nós vamos passar para o outro lado, a gente atravessa o rio da vida. Oh, glória a Deus, que eu posso ouvir um glória aí, posso ouvir um aleluia, posso ouvir um amém, que esse dia chegue na nossa vida e que a gente possa encontrar essas águas que curam, essas águas que saram, essas águas que renovam. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você escolha hoje vencer o amorreu e beber as águas de Deus. E essa água chama Bíblia Sagrada. É lá que todos nós somos saciados, sarados, curados. É ela que nos vivifica. Deus abençoe.